nós vivemos o desajuste que vivemos na sociedade por falta de homens. Então, a própria polarização que existe hoje com relação à questão do feminismo, ela deveria ser admitida e reconhecida por nós homens. Porque nós, nas gerações passadas, fomos brutos e estúpidos com as mulheres. Onde a mulher tinha um valor menor do que o Senhor concedeu para ela ter. Elas foram tratadas assim. E as gerações, elas seguem um efeito pêndulo. Sabe aquele pêndulo daqueles relógios antigos? Elas seguem um efeito pêndulo. Elas vão numa proporção, no mesmo intensidade que estava na outra. Então, quando nós saímos de um machismo bruto e viemos agora para um feminismo insensato, tolo. E nós estamos vivendo exatamente esse padrão. Se tivéssemos a coragem, deveríamos reconhecer que, em partes, nós homens causamos isso. O Senhor Jesus, ele foi extremamente dócil com as mulheres. Lucas 8 diz que ele era sustentado por mulheres. Jesus, quando foi para a cruz, ele vestia uma túnica que era própria de reis. Por quê? Porque as irmãs que cuidavam dele vestiram ele dessa maneira. É coisa própria de irmã. O Senhor, ele vai até a samaritana e ele resgata uma mulher. Aquilo foi tão surpreendente que os discípulos chegaram para ele e estavam surpresos de ver que ele estava conversando sozinho com uma mulher. O Senhor, ele restaura e põe em ordem tudo aquilo que está em desordem nas culturas, né? Nós temos na ascendência de Jesus Raabe. Nós temos na ascendência do nosso Senhor Ruth. Ela era proibida de entrar no templo por causa da cidade, do país de onde ela vem. E o nosso Senhor visita essas coisas. Então, meu papel aqui não é falar disso, mas é tentar mostrar para vocês que o Senhor, ele vem colocando ordem. E para isso, ele tem que chamar nós homens e colocar nós homens em ordem. Só que existe um mistério no texto de Efésios. Porque na minha mente, se você vai corrigir uma família, você começa por quem? Você começa pelo homem. Foi o que Deus fez com Adão. Chamou Adão, depois chamou Eva e então chamou a serpente. Chamou Satanás. Você mordeu o calcanhar do meu Senhor lá no futuro, mas ele vai pisar a tua cabeça. Então assim, o Senhor chama pela ordem de autoridade. Chamou o homem, depois chamou a mulher. Mas no texto de Efésios, que tem as instruções de como devemos agir, devemos proceder no casamento, ele inverte a ordem. Ele chama sempre o mais fraco. Eu não sei te explicar exatamente o porquê disso. Se algum irmão tiver sugestão, depois eu estou aberto a entender, a tentar entender o porquê Deus faz isso. Ele começa sempre com a parte mais frágil. Então, no capítulo anterior, no capítulo 5, no versículo 22, ele vai falar primeiro para as mulheres, depois ele fala para os homens. E no capítulo 6, ele fala primeiro para os filhos, para depois falar com os pais. Ele trocou a ordem que existia. Por que disso? Como eu falei para os irmãos, eu não sei te explicar totalmente, mas é assim que ele o fez. O fato, eu vou estudar com vocês, e vós, pais, não irriteis os vossos filhos. É uma ordem. Quem aqui tem filho irritado dentro de casa? Levanta a mão. Levanta alto. Certo?
Deixa eu dizer uma coisa. Abaixo de 12 anos de idade, a Bíblia estabelece isso. A Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus. O que significa que Jesus é o Filho de Deus? Ao olhar para ele, eu vejo quem o Pai é. Mas a Bíblia também diz que Jesus é o Filho do homem. Significa o quê? Que ele é a excelência da criação. Então é nele que todo ser humano desta terra se espelha. Então Jesus é atemporal, ele não está num tempo, e ele é acultural. Ele não está apenas numa cultura. Ele foi criado 2000 anos atrás, dentro da cultura judaica. Tudo isso nós sabemos. E tudo isso nós levamos em conta. Mas para ele ser o Deus de todas as gerações, aquele que era, que é e que sempre será, ele precisa ser atemporal e acultural. Para poder encaixar, ele tem que servir para o francês, tanto quanto ele serve para o japonês, tanto quanto ele serve para o brasileiro, tanto quanto ele serve para o africano. Ele tem que servir para 2024, quanto ele serviu para o ano 500. Então, tudo aquilo que existe em Jesus precisa ser imitado por todas as gerações, em todas as culturas. Então, tudo que ocorre com ele é significativo. Jesus toma sua primeira decisão aos 12 anos. Então, 12 anos é uma idade marcante, que geralmente está ligada a todas as culturas da terra. 12 anos é uma idade marcante. Nos Estados Unidos, o filho é liberado aos 16. Na nossa cultura, ele é liberado aos 18. Mas 12 anos é a idade que o Senhor Jesus teve uma diferença. Então, 12 anos e 30 anos precisa ser observado. São as idades que o nosso Senhor tem e que são marcantes. Então, presta atenção. Você vai educar o teu filho até os 30 anos. Até os 30 anos você tem poder de falar com ele, de formá-lo. É o que nos é ensinado pela idade do nosso Senhor. Mas aos 12 anos há uma diferença. O filho para de ser vítima nossa e passa a tomar decisões. Ele passa a ser o agente dos seus próprios erros. Só que até 12 anos ele é vítima da gente. Então o problema de filho pequeno até 12 anos tem nome e sobrenome. É pai e mãe. Teu filho tem algum problema que você quer mudar? Ele tem até 12 anos, quem tem que mudar é você. Porque tem alguma coisa que você está fazendo que está escorrendo pelos dedos, ou às vezes está de forma clara para ele, e ele não está reagindo bem àquilo. O irmão está entendendo? Então, até 12 anos, nós temos que mudar a maneira pela qual agimos para poder estruturarmos melhor os filhos. A partir de 12 anos, o filho começa a tomar decisões. E aí ele começa a intervir na sua própria vida, a fazer escolhas ou certas ou erradas. O fato é que o texto começa falando dos filhos. E ele vai dizer uma coisa bem simples. Filho, obedecei ao vosso pai no Senhor. Obedecei aos vossos pais no Senhor. Querido, a palavra filho aqui, existem dois originais na Bíblia para a palavra filho. Um significa teknon, no grego, que significa criancinha. Outro significa ruios, que significa filho adulto. O português, ele é pobre. Então ele traduz tudo por filho. Então nós não temos uma noção exata pelo português de qual época é que está se referindo. A palavra usada para filho aqui é teknon, é criancinha. Então até 12 anos de idade, o filho é visto como uma criança. Então a ordem é: obedecei aos vossos pais
no Senhor. Então, até 12 anos de idade, precisa ter obediência. A partir dos 12 anos de idade, a Bíblia nos ensina um princípio. Nos ensina que Jesus tomou a primeira decisão dele. Então, a partir de 12 anos de idade, filho toma decisão. Certo? Qual foi a decisão que Jesus tomou? Ficou numa outra cidade. Se o teu filho de 12 anos tomasse uma decisão de ficar em outra cidade e não voltar junto com você, o que você faria? Mas, gente, possivelmente você daria uma coça nele, mas bem dada, para ele aprender a lição. Porém, quando Maria e José chegam até Jesus, eles dizem: filho, nós aflitos estávamos à tua procura. Qual foi a resposta dele? Vocês não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai. Presta atenção. Aos 12, o filho começa a tomar uma decisão. Nós temos que entender que eles não são nossos. Eles nos são dados por empréstimo. Mas eles não são nossos. Eles precisam, a partir dos 12 anos, serem devolvidos até o Pai Celeste, de tal maneira que aos 30 eles sejam totalmente do Pai. Então é um processo de 12 a 30 anos, é um processo de 18 anos, onde eles vão gradativamente desprendendo de nós e indo totalmente para o Pai. Eu estou percebendo que tem alguns jovens aqui, e jovem não é para ir para a vida, não é para ir para a balada, não é para ir para a noitada. Aliás, a noite não foi feita para nós, a noite foi feita para dormir, não é para sair. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses que nós somos filhos do dia e não da noite. A noite é para dormir, a noite não é para estar vagando nela, solta. Obviamente que vocês vão viver a juventude de vocês. Vocês vão na casa de um irmão, vão ficar jogando, vão jogar até tarde, vocês vão aprender a ver um bom pôr do sol. Tudo isso daí vai acontecer esporadicamente com vocês, mas via de regra, a noite é para dormir. Então, Jesus começou a se desprender, mas ele se desprendeu de Maria e José para quê? Para estar na casa do Pai. Então, aqui a expressão usada é filho, é teknon, é criancinha. Criancinha, obedecei ao vosso pai, aos vossos pais, no Senhor. Mas essa palavra obedecer, ela tem uma curiosidade. Queridos, os jovens aqui me suportem um pouquinho, eu estou seguindo o texto, eu já vou cair nos pais, tá? Essa palavra ouvir, ela é interessante no grego, porque ela significa o quê? Escutar o toque de uma porta. Quando o pai fala, ele está batendo suavemente na porta do teu coração. E é para você fazer o quê, filho? Escutar. Por isso, presta atenção no que eu vou te falar. Os adultos, os pais. Não há órgão mais importante para formar o teu filho do que o ouvido. Não há órgão mais importante para formar o teu filho do que o ouvido. Gritou, perdeu o ouvido. Repetiu demais, perdeu o ouvido. Quis convencer, perdeu o ouvido. Queridos, preste atenção. Eu vou fazer um parênteses. Eu preciso explicar algo para vocês. Quem é o César? Quem é o Márcio? Quem é o Péricles? Quem é a Miriam? Quem são os irmãos? Quem é você? Você, tecnicamente falando, você é a sua psique. Você é a sua alma.
você tem uma composição dentro de você. Você tem uma psique dentro de você. A Bíblia ensina isso. A palavra vida na Bíblia tem 3 sentidos. Bios, para nós tudo é traduzido por vida. Bios, de onde vem biologia, é o estudo da vida humana. Psique, que é o estudo da alma humana. E zoe, que é a vida de Deus. Então, a psique, que é a vida da alma, ela retrata quem nós somos. Então, quem é você e quem é o seu filho? Você é o que você pensa, o que você sente e o que você decide. Você é pensamento, emoção e vontade. Pensamento, emoção e vontade. Vamos repetir juntos? Faz o gesto. Pensamento, emoção e vontade. A Bíblia ensina isso em alguns textos. Vou citar um deles apenas. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável, está na emoção, vontade de Deus. Os 3 elementos da alma estão no texto. Então você é e o seu filho é o que ele pensa, o que ele sente e o que ele faz. É assim que funciona. O problema é que a irritação está na emoção. Então as emoções nossas são medo, irritação, são as 2 primeiras que a Bíblia descreve. Quem aqui teve medo esse ano? Levanta a mão. Levanta alto. Certo? Quem aqui teve irritação esse ano? Levanta a mão. A água de Bitinga irrita, hein? Quem aqui teve angústia esse ano? Aquela emoção que aperta. Olha lá. Quem aqui teve tristeza esse ano? Queridos, quem aqui teve culpa? Queridos, tudo habita na emoção. São todas emoções. Você tem, eu tenho, seus filhos têm. Jesus teve. A minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai. Angústia, a tal ponto de suar sangue. A minha alma está profundamente triste. Diz o relato de Marcos. Então, o Senhor teve todas as emoções. O Senhor chorou de tristeza. O Senhor teve emoções. Ele teve indignação, que é uma outra emoção, e ele tratou os fariseus com aquela indignação. Porém, a regra é: você só sente o que você pensa. Você tem que pensar para sentir. E uma vez que você pensa e sente, você toma a sua decisão. Então, todas as emoções. Então, se eu pegar um exemplo de um irmão que teve tristeza esse ano, se eu parar e perguntar para ele, eu vou achar o pensamento que produziu aquilo. Irmão, você teve tristeza? Tive, César. Tá. Irmão, o pensamento que gera tristeza é perda. A Bíblia ensina isso. Qual a primeira vez que a palavra tristeza entra na Bíblia? Jacó. Quando os filhos vêm a segunda vez até ele e dizem: pai, nós precisamos levar Benjamim, senão nós vamos ficar sem comida. E ele diz assim: um filho meu é morto, José. Não deixarei que o outro morra. Não descerei as minhas cãs à sepultura com tristeza. Ele está falando de morte, da morte de um filho. Ele usou essa expressão. A tristeza aparece nesse contexto. Então, para você ter tido tristeza, você teve pensamento de perda. Não tem jeito, é assim que funciona. Pensou, sentiu.
E você pensou e sentiu, você decide. Então, para um filho ter irritação, é porque ele teve algum pensamento que produziu essa irritação. Porque é assim que é o funcionamento de todos nós. Depois vocês só abram, eu só vou citar o texto. João capítulo 16, versículo 15. Jesus fala assim: eu vou para o meu Pai e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, morte, a tristeza encheu o vosso coração. Então Jesus informou eles de tristeza, de morte, desculpe. Qual foi a emoção? Tristeza. No versículo 22 do mesmo capítulo 16, ele diz assim: então outra vez me vereis, e o vosso coração se alegrará. A presença dele, o pensamento da presença, trazia o quê? A alegria. Pensou, sentiu. Pensou e sentiu, você vai decidir a maneira de agir. Quem aqui é mais racional? Levanta a mão. Pensa mais. Levanta a mão, por favor. Levanta alto. Essas pessoas vão tomar decisões baseadas no entendimento. Quem aqui é mais emocional, é mais carregado de afeto? Levanta a mão. Essas pessoas vão tomar decisões baseadas na emoção. Você está entendendo? Então, dependendo do jeito que você é, você toma a tua decisão. Agora, meus queridos, já eu fecho parênteses. Presta atenção. Se tudo começa no pensamento, o que alimenta meu pensamento? Se tudo começa aqui, então aqui gera aqui que vai gerar aqui. Se tudo começa no pensamento, o que alimenta o pensamento? Resposta simples: o corpo. Os 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Os 5 sentidos jogam informação para o pensamento. Então, o nosso corpo é como se fosse o radar pela qual nós entendemos a vida. Então, eu estou vendo muitas cores. Eu estou entendendo aqui muitas cores. Por quê? Porque os meus olhos estão sendo alimentados dessa informação. E aí, a Bíblia ensina que dos 5 sentidos, 2 são colocados em destaque. Quais são eles? Visão e audição. A fé vem pelo... Então você constrói entendimento pelo ouvir. Mas a Bíblia também fala da visão, da experiência de termos a visão que é necessário termos no Senhor, né? Então a Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Então você absorve as coisas pelos olhos. Então, especialmente esses 2 sentidos, eles são extremamente necessários para nós absorvermos o entendimento da vida. Eu li um artigo semana passada, não tem jeito. O que a Bíblia ensina, a Bíblia ensina. A ciência pode resistir, mas ela vai ceder com o tempo. Alguns estudiosos estão dizendo que os filhos deveriam ter rede social aos 15 anos de idade apenas. E que o celular deveria ser colocado na mão dele apenas aos 13 anos. O que Satanás fez? Criou um sistema de estudo onde a criança precisa ter o celular aos 8. Para quê? É do príncipe do mundo. Para jogar informação para a mente dessa criança. Para ir jogando informação. Para ir formando sutilmente o que é necessário.
dentro do coração da criança. Então, esses dois sentidos, eles vão, em especial, jogar o entendimento nosso da vida. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você preferia? Ser surdo e enxergar? Ou ser cego e ouvir? O que você preferiria? Responde aí. Quem preferiria ver? Levanta a mão, alto. Quem preferiria ouvir? A menor parte. Presta atenção no que eu vou te dizer. Uma pessoa que nasceu cega, mas ouve, ela consegue construir o conceito de cores. Porque você estabelece conceitos pela palavra. Não é à toa que um dos nomes que o nosso Senhor tem é qual? Verbo. Porque Ele precisa comunicar com a nossa mente com clareza. Verbo significa palavra por excelência. Então Ele é aquele, me arrepio inteiro. Quantos de nós já não tivemos essa experiência de ouvir a voz dEle com nitidez e aquilo gravou, aquilo registrou? Porque Ele é o Verbo de Deus, Ele é aquele que comunica conosco. Nós precisaríamos ser assim com os nossos filhos. Falar de tal maneira que ao falar, eles ouvissem. Num dos livros que eu li, eu não consigo lembrar mais que livro que foi. Eu vi a história de um missionário norte-americano. Ele estava na sua igreja, ele servia a Deus em algum outro lugar, mas ele estava na igreja de origem dele com uma criança pequena de 5 anos. E essa criança, lá os pátios das igrejas são enormes, os estacionamentos. E essa criança terminou a reunião da igreja, essa criança estava perto dele e saiu correndo para o estacionamento. E ele apenas disse assim, eu não me lembro o nome da criança, então eu vou... Ele disse assim, Brian, pare. E a criança parou. Porque aquela criança foi treinada a ouvir com pouco. Então, o que é um filho obedecer? O pai bater na porta e o filho ouvir. O problema é de que jeito que a gente bate? Moleque, não acredito. De novo. Você está aí nesse celular? Quanto mais alto você bater, mais longe ele fica. Quanto mais suave você bater e mais ele ouvir, mais rapidamente ele tem chance de obedecer. Você está conseguindo me entender? Por isso, meus queridos, grito acaba hoje. Acaba hoje. Porque grito é ambiente de guerra. Quando é que se grita? Você já viu aqueles esportes mais radicais que tem nos Estados Unidos, que eles fazem aqueles gritos de guerra antes de iniciar? Queridos, é grito de guerra. Grito não cabe. A Bíblia diz assim, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria. E bem assim, toda malícia e blasfêmia. Efésios mesmo vai nos ensinar isso. Então assim, tudo isso tem que estar longe de nós, para que o filho consiga ouvir bem. Está fazendo sentido? Então o filho, ele tem essa alma, pensamento, emoção e vontade. E o pensamento dele é alimentado pelos 5 sentidos. Hoje, a neurociência descobre que dos 5 sentidos,
o que menos filtro tem para entrar no cérebro é o cheiro, é o olfato. Por isso que uma coisa que é falada muito é a memória afetiva em cozinha. Nossa, ontem eu saí andar uma meia horinha para ver as lojas, né? Loja de bordado eu não entrei em nenhuma, mas eu descobri uma loja de amendoim. E o que é pior, tive uma memória afetiva, porque tinha um tipo de amendoim que foi o que eu mais gostava de comer na infância. Comprei um pacote, né? Despertou em mim. O que as grandes lojas hoje fazem? Você passa na frente de uma Lelis Blanc. Você quer entrar. Estou certo? Eles estão provocando a mente pelo olfato. Agora, mãe, você deveria explorar isso. Sabe aquela comida cheirosa? Sabe aquela comida gostosa? Minha mãe faleceu há 2 anos atrás. Não tinha jeito. Eu ia visitá-la, ela fazia lá com o jeitinho dela, com as dificuldades dela, ela fazia o frango que eu gostava. Com 58 anos de idade, ela fazendo frango para mim. Eu com 58. Ela fazendo frango para mim. Eu passava a mão no telefone e ligava para os meus irmãos. Viu? Estou aqui com a mãe. Ela está fazendo o meu frango. Ela faz o seu pastelão quando vem aqui. Assim, não, tudo isso atrai a gente. Deus não tem interesse, mãe, em te colocar na beira do fogão e na beira do tanque. Mas Ele tem interesse de fazer com que você use a cozinha para fazer o teu filho. Mãe, que cheiro, que delícia. Filho, estou fazendo pensando em você. Por falar nisso, meu querido, senta aqui. Você sabe que eu estou preocupada com uma coisa? Mãe. E ele cheirando. Então nós temos que entender a maneira pela qual Deus estabeleceu. Deus não tem interesse em te prender em tanque, em fogão. De forma alguma Deus não fez para isso, como estão tentando dizer aí fora. Mas Deus fez para que você, Ele diz que é para você ser boa dona de casa, para que você aproveite e instigue os instintos. Coloque os instintos despertados, para que quando você falando de uma forma suave, Ele ouça e entenda. Está fazendo sentido? Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. E aqui ele traz um peso que é no Senhor. Meus queridos, tudo que você pedir que não for no Senhor, seu filho não tem por que obedecer. Eu tinha talvez 23, 24 anos, ainda estava em formação. Eu fui o primeiro a me converter na minha casa. Meu pai virou e falou que não era para eu dizimar na igreja. Se eu pegar literalmente, filho, obedecei ao vosso pai, o que era para eu fazer? Não dizimar. O problema é que é no Senhor. Pai, isso não condiz com as Escrituras. As Escrituras não ensinam isso. Então eu preciso sim levar meu dízimo, levar minha oferta à casa do Senhor. Então tudo aquilo que o pai pedir que não é no Senhor, você não precisa fazer. Mas o que ele pedir, você precisa fazer. E jovem, existem expressões sutis de desobediência. Por exemplo, filho, vem aqui. Já já, mãe. Já já pode ser sutil. Porque você pode não ir. Filho, faz tal coisa. Agora não, mãe.
Filho, presta atenção no que eu vou te falar. Vou te dar um exemplo bíblico. Pedro, em Atos, ele vê aquele lençol branco descendo, representando a igreja. Um lençol branco por 4 pontas, representando os 4 pontos da terra, o branco representando santidade, descendo do alto para baixo. O novo nascimento é do alto para baixo. E aí ele vira e a voz vira, estava cheio de animais quadrúpedes, répteis. E aí a voz vira e diz assim: Pedro, mata e come. E ele responde assim: não, Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essas 2 palavras cabem juntas? Não, Senhor, cabe junto? Se é Senhor, qual a única coisa que ele poderia ter respondido? Filho, presta atenção. Seu pai falou, é sim, Senhor. Sim, mamãe. Sim, papai. Não cabe, não para um pai ou uma mãe. Não cabe. Você pode até negociar o momento, depois dos 12 anos. Pai, mãe, eu tenho tal tarefa para fazer, vocês me permitiriam fazer isso depois que eu fizer a tarefa? Tudo isso é tratável, é negociável. Depois dos 12 anos especialmente, tudo isso é possível. Mas antes disso e depois disso, não papai ou não mamãe, não cabe, porque é pecado. Qual é a promessa? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém? Vencido isso, o que o texto diz? Pais, não irriteis os vossos filhos. Esse texto, ele está em consonância com o texto de Colossenses 3:21. Só que Colossenses 3:21, Paulo apresenta de um jeito um pouquinho diferente. Ele diz assim: e vós pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então ali ele associou 2 emoções, a irritação e o desânimo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Os manuais de psicologia e de psiquiatria dizem que na adolescência a principal característica de depressão é irritação. Quando um filho está irritado, ele tem chance de deprimir. Vamos lá de novo? Quem aqui tem filhos irritados? Levanta a mão. Deixa eu ir de novo. Quantos aqui foram filhos irritados? Levanta a mão. Quem aqui foi um filho irritado? Eu já vou explicar para vocês a palavra irritação, porque isso vai melhorar um pouquinho na definição, tá? Então, a Bíblia lança luz de uma coisa que a ciência confirmou agora. Quando um filho está irritado, ele tem risco de deprimir, de desanimar. Aí o assunto sobe de patamar, porque um filho irritado é uma coisa, um filho deprimido é outra bem diferente. Então a coisa agrava, fica muito piorada. Mas a gente precisa entender que se você proteger o filho da irritação, ele tem uma chance enorme de não irritar, de não ficar abatido. Então, e vós pais, não provoquei vossos filhos a ira. Deixe-me explicar uma coisa. Existem 4 palavras no grego para ira, tá? A primeira palavra, thumos, que é uma ira explosiva. Ela dura meia hora, 1 hora, e depois a pessoa volta e fica tranquila. Ela é uma ira que vem rapidamente, e ela vem de forma muito intensa. Essa pessoa pode jogar coisa, pode quebrar coisa, pode maltratar, pode falar de uma forma dura. É uma ira muito rápida, porém ela é muito intensa.
Sabe qual a primeira vez que ela apareceu no grego, no Novo Testamento? Herodes. Quando ele se viu enganado pelos 3 magos que vieram. Então eles vieram e fizeram um compromisso. Herodes falou: vocês passam aqui para me dizer onde que está o recém-nascido rei dos judeus, para eu ir adorá-lo. Porém, Herodes era rei. Um rei, quando vê outro nascendo, faz o quê? Mata. Os 3 reis magos, orientados pelo Espírito de Deus, não passaram por lá, foram por outro caminho. Então, o que Herodes fez? O texto diz assim: vendo Herodes que havia sido enganado, ficou furioso, tumos, e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Essa é uma ira que é forte. Quem aqui tem essa ira? Tumos. Levanta alto a mão, por favor. Essa ira, ela é perigosa. Você pode machucar. Eu ouvi, essa história que eu vou te contar, eu ouvi do pastor desse irmão que fez isso. Um irmão em Belo Horizonte comprou um carro novo, bastante sacrifício, foi lá e comprou o carro novo. E o que você faz no primeiro fim de semana que você tirou um carro novo? Você lava ele. Pôs na calçada e lavou o carro. E o filhinho de 5 anos de idade estava ajudando ele. O filhinho pegou uma pedrinha. No carro inteiro. Esse homem muito possivelmente tinha tumos. Quando ele viu aquilo, ele dobrou a mangueira e deu nas mãos da criança. A mão inchou. Ele assustou, levou o filho, teve uma mão amputada. Aí ele dizia assim à criança: papai, agora eu nunca mais vou riscar o carro do senhor. Tumos. Uma ira forte. O pecado fez isso conosco, querido. Caim teve tumos. O Senhor desce até ele e diz: por que andas descaído o teu semblante? Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Ele estava irado. O que ele fez? Foi lá e matou o irmão. Mas a ira tem uma coisa curiosa, porque ela pode ser para fora, mas ela também pode ser para dentro. Ela também pode ser voltada para dentro. Então tem pessoas que quando elas têm uma ira mais intensa, para dentro elas ficam recolhidas. O que ocorre com elas? Elas somatizam. Elas colocam no corpo. Então elas judiam do seu próprio corpo. Para não judiar de alguém, elas judiam. Então as doenças autoimunes começam aí, as dores espalhadas pelo corpo, especialmente aqui no trapézio. É muito comum você ter dores aqui. Quem aqui faz apertamento? Alguém aqui faz isso? Levanta a mão. Quem aqui faz bruxismo, que é roçar os dentes? Quem aqui tem ATM, que aperta demais e dá enxaqueca? Queridos, tudo isso é o corpo judiado. Por quê? Porque há uma ira que não é colocada para fora de um jeito adequado, então você judia da emoção. Nós temos que entender que você judia do corpo, desculpe. Nós precisamos entender que a ira é uma emoção, ela não é pecado. Se não cuidada, ela vira pecado. Irai-vos. Existe uma ira que é santa, que é correta, que é adequada, que vai ser expressada de um jeito correto. É a ira de Deus, mas a nossa, em geral, costuma nos judiar. Então, este tumos, ele pode ser para fora, como ele pode ser para dentro. Primeira ira que tem. Segunda ira que tem,
ergos, no original grego, que significa o quê? Mau humor. É aquela pessoa mal-humorada. Quem aqui tem disso? Levanta a mão, por favor. Só? A água é boa demais. Sabe aquela pessoa que é crítica? Que o copo nunca é muito meio cheio, é sempre meio vazio? Ele sempre vê um senão, uma coisa ruim, uma coisa negativa. Quem aqui é assim? Levanta a mão. Ainda assim. Talvez eu não esteja explicando de forma clara. Então existem pessoas que são mais mal-humoradas. Elas são mais críticas, elas não são elogiosas, elas não são para frente, elas não são de bom com a vida. Meus irmãos, tem irmão que parece que foi batizado na limonada. Essa, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, essa eu vou aprender. Não é, irmã? Tem irmão que parece que foi batizado na limonada, não é possível. É ácido, ele é para baixo o tempo todo. Isso é uma ira. É uma emoção que, se você não cuidar, vira pecado. Porque você pode ficar crítico, você pode não agradecer pelas coisas que acontecem. Segundo tipo de ira. Terceiro tipo de ira é uma palavra chamada parorgizo. Aí ela é interessante, porque é a palavra usada no texto que nós estamos estudando, que significa o quê? Incitar a ira. Ela não é o túmus, aquela ira explosiva, ela não é o ergos, aquele mau humor, mas ela incita a ira, ela provoca a ira do outro. É a palavra usada no texto de Efésios 6:4. E vós, pais, não inciteis a ira, para que os vossos filhos não fiquem irados. Então a palavra provocar ali é parorgizo, e a palavra ira é parorgizo. Então ele faz uma repetição. E vós, pais, não provoqueis a ira, para que eles não fiquem provocados na ira. Você está me entendendo? Só que aqui eu tenho que parar, e existe um princípio de interpretação das Escrituras. Porque ele está usando a mesma palavra na sequência. Lembra quando Jesus diz assim, em verdade vos digo? Então, aquilo é uma verdade dupla. Ela é importante. Presta atenção no que eu vou te falar. 2 na Bíblia significa urgência. A Bíblia explica a Bíblia. Por quê? Porque quando José foi interpretar o sonho de Faraó, ele falou assim, Faraó, capítulo 42, versículo acho que 31, Faraó, o sonho é dúplice, porque Deus se apressa em fazê-lo. Então, quando a Bíblia faz uma repetição, é porque existe urgência naquilo. Em verdade, Simão, Saulo, havendo uma repetição nas Escrituras, há uma dupla importância, há uma urgência naquilo que está sendo falado. Então, e vós, pais, não parorgizo para não parorgizo. Então, não incitem para que eles não fiquem incitados. A Bíblia está dizendo que há urgência neste tema. Por quê, queridos? Porque, queridos, pensem comigo. Quem é o testemunho de Cristo da próxima geração? Os nossos filhos. Quando o Evangelho não toca a nossa vida no básico, o filho entende o quê? Que esse Evangelho não é tão poderoso assim, não.
Quando o evangelho não tira o grito de uma mulher, tornando ela mansa, não tira a acidez de um homem, tornando ele elogioso, cuidadoso com os seus, não toca a indiferença de um homem, quando o evangelho não toca as coisas básicas, o nosso filho olha para aquilo e diz o quê? Opa, isso não é tão significativo assim não. Eles têm desânimo no evangelho, e isso agrava profundamente a situação. Os irmãos estão entendendo? Então ele está dizendo o quê? E vós, pais, não incitem. Nós fazemos coisas que incitam. Você quer ver? Alguns dos irmãos aqui tiveram um tio que chegava, passava perto de você quando criança e pam, dava um tapão na cabeça. Alguém aqui teve tio assim? Tem aquele tio que chega aí na orelha. Alguém teve tio assim? Gente, isso é incitar a ira. Ou seja, tem coisas que nós fazemos que incitam os nossos filhos. Quem que vai ter que ter esse discernimento? Nós. Nós vamos ter que ter essa compreensão. E aí, ele avança e diz assim, mas criai-vos. O que significa no original grego essa palavra criai-vos? Você leve ele até a maturidade. Então, até 30 anos de idade, nós vamos precisar ensinar os filhos a lidar com as suas emoções, a lidar com o entendimento da vida. Quando a gente estuda, a gente percebe que até os 12 anos existe uma grande formação dentro do filho. Dos 12 até em torno dos 20, nós vamos confirmar isso que nós vimos nos nossos filhos lá atrás. E dos 21 para frente, até os 30, nós vamos ensiná-los a viver a vida. Nós vamos ensinar eles a ler um contrato, a fazer um negócio. Nós vamos ensinar eles a conversar com uma autoridade, a escrever um currículo. Eu ia falar uma carta, mas isso já não existe mais. Escrever um e-mail para alguém, fazer aí um pedido, procurar um emprego. Nós treinamos eles na vida. Mas 12 e 21 são idades em que nós estamos formando eles totalmente. Vou te dar um exemplo. Teu filho tem 14 anos e ele chega chateado da escola. Ele entra em casa, vai direto para o quarto e bate a porta. Não te deu nem oi. Qual é a tua reação? O que é isso? Mas, meus queridos, ele sabe expressar as emoções dele aos 14? Não. O que você vai fazer? Levá-lo à maturidade. Você vai chegar na porta do quarto. Você vai abrir a porta. Oi, querido, o que houve? Mamãe viu que você entrou, nem cumprimentou, tá tudo bem? Ô, gente, é assim que se procede. Vocês estão entendendo? Não é com reatividade. A gente vai e procede de um jeito adequado. Se ele trancar a porta, filho, abre para a mãe, por favor. Filho, a partir de hoje, a gente não quer a porta trancada. Você não tem por que fechar a porta. Você vai fechar quando você for se trocar, a hora que você for dormir, mas você não vai trancar porque você está chateado. Aqui em casa a gente não tranca a porta, porque a porta, nós temos uma porta dentro do nosso coração. Se você fechar essa da casa, você pode também fechar do seu coração, e aí é grave. Então aqui em casa a gente não tranca a porta. Tudo bem, meu querido? Tá? O que houve? O que está havendo com você? Então nós temos que entender que nós vamos criar eles, significa levar eles à vida adulta. E aí ele avança um pouco mais. E vós, pais, não irriteis os vossos filhos, não provoqueis os vossos filhos para que não fiquem irados, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor.
O que é disciplina? Disciplina é um treinamento de conduta. Querido, você não cumprimentou fulano. Por favor, cumprimenta fulano. Ah, tá bom, pai. Boa noite. Querido, você vai treinar a conduta do filho. Então você vai pegando tudo aquilo que não é adequado e você vai treinando no filho. A palavra admoestação já é diferente. É um treinamento por palavra. Então você treina a conduta, é assim que age, é assim que faz, é dessa maneira, e você treina a fala dele, por entendimento dele. Então nós temos que alcançar a conduta e nós temos que alcançar o entendimento. Você quer ver que coisa maravilhosa? Mas é maravilhoso. A Bíblia diz que todos aqueles que nasceram de novo são sacerdotes do Deus vivo. Certo? Nos é ensinado no texto de Hebreus. Nós somos sacerdotes desse Deus. Nós somos uma nação de sacerdotes. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Reino de sacerdotes. É o ensino. Quando teu filho se converte, ele também é um sacerdote. Tá bom. Vamos olhar quando Arão foi ungido? Quando Arão foi ungido, Moisés foi, pegou um animal morto, pegou o sangue desse animal e tocou a orelha direita, o dedão direito e o dedão do pé direito. Qual a interpretação que a gente faz disso? Ouvir, decidir e andar. Onde é que teu filho vai aprender a andar de um jeito adequado? Ouvindo de um jeito adequado. Faz sentido? Por isso eu estou dizendo com toda a autoridade do mundo: não há órgão mais importante na formação do seu filho do que o ouvido dele. Então você vai ter que, de maneira leve e suave, você vai ter que corrigir a conduta e corrigir o entendimento do seu filho. Você está me entendendo? Porém, nós temos um problema. Quando Jesus estava apertado pela multidão, indo até a casa de Jairo para curar a filha dele, Jesus estava apertado pela multidão, de repente, ele para tudo e diz assim: de mim saiu poder. Alguém me tocou, porque de mim saiu poder. O que os discípulos falam? Meu Senhor, nós estamos numa multidão, com todo mundo tocando. O que tinha acontecido? Uma senhorinha com um fluxo menstrual há 38 anos, há 12 anos, desculpem, 12, há 12 anos, 38 não, 38 foi a cura lá do paralítico, que estava há 38 anos. Há 12 anos, ela entrou por debaixo, tocou lá a orla, um fiozinho, e de lá saiu poder. A Bíblia conta histórias para a gente tirar princípios. Qual o princípio que a gente tira dali? Saiu o poder de Jesus porque Jesus tinha poder para dar. Presta atenção. Você não pode requerer do seu filho uma lição que você ainda não cumpriu. Você não pode requerer do seu filho uma lição que você ainda não cumpriu. Isso é injusto. Isso é errado. Isso é pecado. Eu quero que meu filho seja disciplinado. Você é. Eu quero que meu filho use melhor o celular. Você usa. Eu quero que meu filho não grite. Você é manso. Eu quero que meu filho seja obediente. Você é. Eu tive uma experiência. O André tinha uns 6 anos de idade. Eu e a Alessi colocamos muita coisa em ordem. A Alessi foi minha primeira esposa.
Nesse momento da minha vida, o Senhor me trouxe alguém, eu estou namorando, e possivelmente daqui a uns meses eu caso. Então, no meu primeiro casamento, a Alessi chegou para mim e falou assim: César, o André está me desobedecendo. Eu falo e ele não me ouve. E eu estava num momento muito bom com o Senhor. Entrei no quarto, pus o joelho no chão. Senhor, o André está desobedecendo, o que eu faço? O Senhor me disse assim: então, César, lembra que você combinou com a Alessi que ela não ia fazer tal coisa? Eu falei: ô Senhor, louvado seja o teu nome, achei o problema. Porque se a mãe não faz, o filho também não vai fazer. Mas não parou aí. Aí o Espírito disse assim: então, César, lembra que eu pedi, você combinou comigo e com sua esposa que você não ia fazer tal coisa e você continua fazendo? Aí eu falei: Senhor, tudo bem, entendi tudo. Fui até a Alessi, pedi perdão para ela porque eu não estava obedecendo a Deus, primeiro eu. Tratei o pecado dela porque ela não estava obedecendo a Deus, depois a mãe. E não falamos com o André. E o André naturalmente mudou. Porque nós só damos o que nós temos. Nós só damos o que temos. Meus queridos, é uma coisa impressionante, a gente é muito teimoso. Se a gente tem problema no casamento, a gente não muda com facilidade. Mas quando você tem problema com o filho, aí aperta o coração. Porque o filho, ele é totalmente a nossa cara. Ele é aquilo que nós estamos fazendo. Tudo aquilo que você me trouxer de problema do seu filho, é possível que eu ache na tua conduta. Vocês estão me entendendo? Então nós vamos ter o entendimento de que nós vamos, agora à noite, nós vamos reunir, e agora à noite eu vou olhar com vocês, eu acho que são 21 ou 24 elementos, eu não contei, eu olhei agora de manhã de novo, mas não contei, de coisas que nós fazemos que provocam a ira dos nossos filhos. Então, para a gente fazer e começar a ter um lar mais tranquilo, onde eles sejam capazes de nos ouvir e nos escutar. Amém? Amém. Eu já estou a quase 1h15. Vamos parar. À noite a gente continua. Levanta aí, curva a sua cabeça, aí eu devolvo para os irmãos a palavra. Não deixe de vir à noite, se for possível. Tá? Vamos orar. Abraça quem está perto de você, se for possível. Isso. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, perdoa o nosso pecado. Perdoa o nosso pecado. Porque nós temos provocado os nossos filhos à ira. Perdoa-nos. E dá-nos graça e condições de podermos ter um lar santo, estável, um lar gracioso. Precisamos do Senhor para tudo isso. Nos ajuda, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.